Olá pessoal, paz a todos vocês inscritos deste canal e não inscritos. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, beleza? Bem, hoje eu quero falar sobre um texto muito interessante, que é o texto de Gênesis 2, versículo 2. Aqui diz o seguinte: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então aqui é dito que no sétimo dia Deus concluiu, ele terminou a sua obra. Porém, parece ter uma contradição com o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 11, que eu vou ler aqui agora para vocês. Êxodo 20, verso 11 diz o seguinte: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui diz que Deus ele fez em 6 dias os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Logicamente, se Deus fez em 6 dias, ele não concluiu no sétimo, ele concluiu no sexto, seguindo a nossa lógica aqui, certo? Então algumas pessoas pensam que existe uma contradição. Bem, primeiro que eu quero falar sobre algumas questões que existem dentro dos documentos do Antigo Testamento, e eu vou fazer aqui alguns comentários. O que ocorre? Essa expressão aqui em vermelho é o texto massorético, conhecido como TM, certo? TM, texto massorético. Então o que acontece? Aqui no livro de aqui, Gênesis 2, Gênesis 2, né? E havendo Deus acabado no sétimo dia, né? Ou tendo acabado, como algumas traduções aí elas vão colocar, né? Ora, havendo Deus acabado no sétimo dia, certo? O que ocorre? Aqui você vai ter a expressão sétimo, certo? Aqui é no, que é a preposição ba, e aqui yom, que é dia, né? No dia sétimo, certo? Deus, né? Ele concluiu, acabou, certo? Deus aqui é Elohim, né? Então você vai ter Vayechal Elohim Bayom Hashbi, né? Então aqui você vai Hashvi. Então você vai ter essa expressão, né? E concluiu Deus no dia sétimo, ou havendo concluído, acabado, enfim. Então essas expressões aqui, algumas pessoas pensam que existe uma contradição com o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 11. O que acontece? O TM, que é o texto massorético, TM é o texto massorético, ele traz essa expressão aqui acima, certo? Que é sétimo dia. Tanto ele quanto o Targum, né? O Targum de Onkelos, que ele também vai trazer sétimo dia, certo? O Targum também do Pseudo Jonatas, que ele também traz sétimo dia. A Vulgata Latina, que também traz sétimo dia. Então aqui temos vários documentos que vão atestar dia sétimo que Deus concluiu a sua obra. O que acontece? O Targum ele é uma interpretação, uma tradução, um comentário do texto em hebraico para o aramaico. Tá? Isso é um Targum, né? É uma interpretação, uma tradução, um comentário que se fazia do hebraico para o aramaico, certo? Então o Targum de Onkelos, né? Ele varia praticamente 650 vezes do TM, certo? Do texto massorético. Então existe aqui uma variação, tá? Entre eles, né? Então o que acontece? Só que alguns estudiosos, como o Emmanuel Tove, que é um grande pesquisador da língua hebraica, ele diz que não, Emmanuel Tove não, perdão, né? É o Edson de Farias Francisco, né? Que ele é professor aqui no Brasil de hebraico. Ele vai dizer que o Targum de Onkelos, ele reflete
muito bem o texto massorético mesmo com essas variações. Então esse Targum, né, ele vai trabalhar junto aqui com todos os outros, com o Targum do Pseudo Jonatas, com a Vulgata Latina e o texto massorético, eles vão trazer essa leitura. Por outro lado, aqui temos o Pentateuco Samaritano, certo? Que também é uma obra escrita do Antigo Testamento, o Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros da Torá. Ele é escrito também em hebraico e ele não traz essa expressão de cima. Ele traz essa aqui, ó, que é o Hashish, certo? O Hashish é sexto, o sexto. Ele traz essas expressões aqui igual. Quando chega aqui ele muda, troca essa para essa. Existe aqui uma variação. Então aqui diz que Deus concluiu Deus no dia sexto, certo? Segundo o Pentateuco Samaritano. A Peshita, que é em aramaico, também vai dizer sexto dia, que Deus concluiu no sexto dia. A Septuaginta, que é conhecido como a LXX, que é uma tradução do Antigo Testamento, né, para o grego, vem do hebraico para o grego. A Septuaginta, ela tem um texto mais antigo, certo, do que o TM, que é o texto massorético. O texto massorético ele vem ali da era medieval, né? E a LXX, segundo alguns estudiosos, eles falam que a Septuaginta ela vem ali do século 3 e século 2 antes de Cristo. Ela foi traduzida do texto hebraico daquela época, certo? Então ele é um texto mais antigo do que o TM, embora o TM seja um texto preferível. Então o que acontece? A Peshita em aramaico, o Pentateuco Samaritano em hebraico e a Septuaginta, elas vão trazer a ideia de sexto, certo? Aqui eu tenho a parte, né, da Septuaginta. Cai, né, e concluiu, que está no auristo, terceira pessoa, auristo do indicativo ativo, hoteos, quer dizer, e Deus concluiu no dia ecte, né? Sexto, ou seja, kai sunetelesen, hoteos ente remera, recte, certo? Então, e Deus concluiu no sexto dia, ou no dia sexto, certo? Então, a Septuaginta ela vai trazer sexto. O Pentateuco Samaritano ele vai trazer sexto. A Peshita vai trazer sexto. O que vai trazer sétimo? O Pentateuco Samaritano, o Targum de Onkelos, o do Pseudo Jonatas e a Vulgata, certo? Então vai existir aqui uma variante textual em relação ao texto hebraico, né? Aos documentos trabalhados nos documentos do Antigo Testamento, certo? Então o que acontece? Aqui existem algumas explicações para se fundamentar. Alguns entendem que, de fato, o texto massorético ele está certo. O que existe é apenas uma interpretação que os judeus eles faziam. Ou seja, quando eles falam que Deus concluiu no dia sétimo, não quer dizer que ele trabalhou naquele dia, mas apenas uma forma de falar. Entende? Já que quando você vai ler o livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo de número 11, diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Note, essa expressão aqui, descansou, né, que se você pegar aqui, ó, descansou, né, se você pegar ela na língua hebraica, ela dá a ideia de concluiu, de terminou, de acabou. Entende? Então quer dizer que quando diz que no sétimo dia Deus concluiu ou ele acabou, não quer dizer que ele está trabalhando, mas que ele não trabalha mais, certo? Porque ele já concluiu ela no sexto dia, então no sétimo dia ele se usa a expressão descansou ou concluiu ou acabou para dizer que ele não está mais fazendo nada na criação, certo? Então ele conclui em 6 dias, de fato. Só que no sétimo ele descansa, né, com a ideia de conclusão. Descansar no sentido concluído, que não vai mais trabalhar naquele dia. Seria uma interpretação. Outros dizem que não é bem assim. Que o texto massorético ele está errado. E que o certo seria de fato como está aqui
no Pentateuco samaritano, na Peshitta e na Septuaginta, que ele concluiu no 6º dia, não no 7º, certo? Então vai existir aqui questão de interpretação, certo? Eu não vejo aqui nenhum problema com o texto massorético ao falar que Deus ele trabalhou que ele concluiu no dia 7º, ou que ele descansou no dia 7º. Por quê? Porque a expressão que aparece ali de descansou é concluir. Deus descansou no 7º dia, certo? Então ali é algo que você não vai mais trabalhar naquele dia, certo? É simplesmente isso. Mas aqui vai existir a questão da variante textual e aí vocês decidem aí qual é que você entenderia melhor. Alguns estudiosos, como Emmanuel Tove, ele diz que o texto que se segue aqui ao 7º dia seria o texto mais preferido. Ele é um grande conhecedor, mestre aí nos trabalhos da crítica textual da Bíblia hebraica. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo vídeo.